Abrimos hoje com um tema que pode melhorar e muito o benefício daqueles que se aposentaram e retornaram ao mercado de trabalho. Continuam trabalhando, contribuindo para a Previdência Social. Nossa convidada é a doutora Ana Carolina Rosen, advogada especializada em aposentadorias e Previdência Social. Bom dia, doutora. Bom dia. É um assunto polêmico ainda no Brasil, certo? Certo. Vamos do começo. O que é a desaposentação? Nome chato. É um nome complicado mesmo. Quem pode recorrer? Só tem vantagens? Não, nem sempre a desaposentação ela oferece vantagem para o segurado da Previdência Social. Na verdade, a desaposentação seria a possibilidade daquele segurado que já está aposentado e continuou no mercado de trabalho e por consequência, continuou contribuindo à Previdência Social, de requerer um benefício melhor, computando essas contribuições que foram efetuadas no momento posterior àquele benefício que já foi concedido. Então, na verdade, se as contribuições posteriores foram contribuições menos interessantes do que aquelas que já fizeram parte do primeiro cálculo, o benefício pode não ser interessante. Mas na maior parte dos casos, a gente vê que o segurado ele se aposenta e tende a continuar naquele mesmo local de trabalho onde ele se aposentou. Então, o salário não deve baixar. Normalmente, então, esse salário computado com o tempo posterior, ele acaba influenciando num benefício melhor para aquele aposentado. São Paulo e Mato Grosso se destacam nesse processo. Um levantamento feito e de 60 recursos publicados no Diário da Justiça, apenas um foi contra, ou seja, teve o reconhecimento do direito à troca de aposentadoria negado. Como andam os tribunais aqui na região sul? Olha, felizmente temos muitas decisões favoráveis. O nosso tribunal, que abrange a região sul, ele é praticamente unânime no que diz respeito à desaposentação. Eles dizem que é possível desaposentar-se, inclusive deixando claro na decisão que os valores que já foram recebidos pelo segurado relativos àquele primeiro benefício não têm que ser devolvidos ao INSS. Especula-se muito o fato de que só tem direito à desaposentação ou recálculo os aposentados que já acionaram os tribunais. Restaria aos demais o pagamento de pecúlio. E o que estaria em negociação nos bastidores entre o Ministério da Previdência e o Supremo Tribunal Federal? É procedente? O que é esse pecúlio? Na verdade, o pecúlio ele existiu até um tempo atrás e era justamente a devolução da contribuição efetuada por aquele empregado que já estava aposentado. Então, depois ele tinha como resgatar aqueles valores que ele contribuiu e que não foram utilizados para mais nada. É importante esclarecer que, na verdade, quem está aposentado não tem direito a pedir um novo benefício pela legislação atual. Então, essa construção da desaposentação é fruto da doutrina e da jurisprudência. Os tribunais, eles estão, na verdade, existe uma especulação de que o governo estaria tentando negociar com o Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de, em caso de procedência da ação, vincular os efeitos dessa decisão apenas àquelas pessoas que já tinham ingressado com as ações judiciais. Quem não entrou com a ação ficaria sujeito à edição de alguma lei ou alguma revisão administrativa feita pelo INSS. Não consideraria súmula? Não. Morria Essa decisão, de vez. ela vincularia apenas aqueles que entraram com as ações. Mas isso são especulações, nós não sabemos ao certo o que vai acontecer e quando vai acontecer esse julgamento. Mas, assim, eu acho que existe uma grande tendência que, em caso de julgamento favorável, de fato ocorra algum tipo de modulação do efeito dessa decisão. Trata-se de um problemão para o governo. Mais um. Fontes revelam que, para solucionar o impasse que envolve 500 mil segurados, que voltam à ativa e frear a enxurrada de ações na Justiça, o governo já teria convencido os ministros do Supremo a votarem pelo direito à desaposentação, nominho horrível. Para os que já reclamaram judicialmente, a solução não é justa, se for desse jeito. Eu acredito que realmente a solução não seria justa
e acredito também que isso vai acabar gerando uma enxurrada de novas ações. Aqueles que se sentirem lesados vão acabar entrando com ações, discutindo essa exclusão, né, do direito à desaposentação. Quem escolheu continuar trabalhando após se aposentar, quais os benefícios possíveis verdadeiros de obter a desaposentação? O valor máximo hoje é o teto de R$ 4.159. Qual o risco do aposentado perder a aposentadoria, devolver valores ou passar a receber menos? O preço de uma ação, quanto vale? Olha, é muito importante que antes de entrar com a ação, com pedido de desaposentação, seja realmente feita uma análise prévia daquele caso. É possível fazer, inclusive, uma simulação do valor do novo benefício. Aí o segurado vai poder, de uma forma mais segura, verificar se de fato aquele novo benefício é melhor para ele, se vale a pena entrar com a ação. Realmente existe um teto, até ele já foi reajustado, está em atualmente R$ 4.390, esse é o valor máximo que pode chegar a um benefício. Mas a gente verifica, eu tenho muitos clientes que se aposentaram na década de 90, por exemplo, e continuaram contribuindo até hoje. O cálculo do fator previdenciário hoje, para quem tem mais idade, ao invés de prejudicar, ele pode beneficiar esse segurado. Então, às vezes, o novo benefício, tem casos que a gente vê que, por exemplo, de R$ 1.000 chega ao valor do teto, R$ 4.390. Então, assim, pode acontecer de dar diferenças bastante expressivas. O custo é risco ou é percentual definido? Vai depender do profissional contratado. O custo com relação ao Poder Judiciário, se o segurado tiver direito a requerer a gratuidade da Justiça, ele não vai ter custo algum com o Poder Judiciário. Quem é que tem o direito à gratuidade na Justiça? Na verdade, a lei prevê que tem direito à gratuidade todo aquele que entenda que não tem como arcar com os custos do processo e ele pode fazer uma declaração afirmando que ele não teria condições e com base nessa declaração se requer a gratuidade da Justiça. Alguns tribunais colocam alguns parâmetros, alguns limites, alguns entendem que seria uma renda de até 10 salários mínimos, outros são mais rígidos e entendem que seriam apenas aqueles que recebem até o limite de isenção do imposto de renda, mas pela lei tem direito à gratuidade aquele que afirmar que não tem condições de arcar com os custos do processo. O que precisa, que documentação precisa para abrir um processo de recurso? O segurado, normalmente, ele tem que levar uma carta de concessão do benefício, é aquele documento que o INSS envia para casa quando o segurado se aposenta. E o ideal é que ele também tenha as informações das contribuições que ele efetuou posteriores à data da aposentadoria. Então, ele pode requerer as fichas financeiras na empresa onde ele trabalha ou trabalhou, ou se ele recolheu a contribuição através de carnê, cópia desses carnês, para que quem vai avaliar aquele caso consiga fazer um cálculo preciso do valor do novo benefício antes de dar entrada na ação judicial. O cálculo é feito por quem? É o próprio INSS que faz a Previdência Social ou é o escritório? Não, o INSS não faz esse tipo de serviço, eles não fazem essas simulações. Então, hoje dá para fazer o cálculo, o ideal é que contrate um advogado que esteja acostumado a efetuar esse tipo de cálculo. É possível fazer o cálculo, esse profissional pode, até no próprio site do INSS tem ferramentas que auxiliam para fazer o cálculo e é possível fazer esse cálculo de uma forma simples. Não demora muito para que seja calculado e esse segurado possa dar entrada na ação de uma forma muito mais segura, tendo certeza do que ele está buscando. Quanto mais eu estudo o tema, mais eu me convenço de que é totalmente viável a desaposentação. Realmente, eu acredito que as pessoas que estão sendo prejudicadas, que têm condições de requerer um benefício melhor, devem buscar o seu direito na Justiça. A gente fica agora aguardando a manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas do ponto de vista jurídico, não há nada hoje que impeça que o segurado requeira o cancelamento do benefício atual e requeira esse novo benefício, e nem mesmo há uma justificativa para que ele tenha que devolver o que ele já recebeu. Seria uma incongruência, né?
Seria. Porque o dinheiro já Sim, foi. Enquanto ele recebeu aquele benefício, ele fez jus àquele valor. Não é um benefício que foi pago de forma equivocada. Então, não tem nexo algum ele ter que devolver aqueles valores. O que vai acontecer é que, pelo fato dele ter continuado contribuindo, essas contribuições posteriores vão acabar incrementando e dando um benefício melhor para ele dali para frente. O efeito não vai ser retroativo. Por exemplo, numa ação de revisão, você consegue buscar os atrasados referentes ao período de até 5 anos. Na ação da desaposentação, o efeito vai se dar a partir do momento em que o segurado manifestar a sua vontade Sim. de se desaposentar. Então, as ações começaram quando? Olha, faz bastante tempo. Eu, pelo menos, já tenho algumas ações há cerca de 7 anos. Já faz bastante tempo que elas estão tramitando, antes, já tinham ações. A desaposentação, na verdade, é uma discussão mais antiga, mas... Ganhou corpo posteriormente. Tomou corpo posteriormente, Falamos bastante sobre mercado de trabalho em ascensão para os idosos. Cada dia mais vagas abrem e surgem novas possibilidades de ocupação, de vida. Enfim, aproveitando, vamos receber depois do intervalo uma psicóloga. Ela traz dicas para você acima dos 50, 60, que pretende continuar na atividade. Doutora Ana, muito prazer. Prazer foi meu. Obrigado pela sua presença. E continuem, porque em seguida nós vamos tratar de mercado de trabalho. A gente sabe a importância vital que o trabalho tem na nossa sociedade, para a pessoa, em termos de um objetivo e de uma finalidade da vida, de uma inclusão na vida mesmo. E à medida que a pessoa é afastada do seu trabalho, isso pode funcionar, e foi o que aconteceu no caso do russo, como acontece via de regra no caso das pessoas, como que uma demissão da vida, né? Como que um atestado de óbito antecipado. Voltamos com 60 mais na tela da Band Santa Catarina. Programa que é apresentado todos os sábados a partir das 11h30 da manhã. Nós convidamos a psicóloga Lara Beatriz Fuch. Bom dia, Lara. Bom dia. Este caso ilustra bem a situação de uma boa fatia da população, correto? Corretamente. Eu penso que o caso dele não é único, não é singular. A gente sabe de várias pessoas que estão nessa mesma situação, bem como a referida empresa também não é a única que toma esse mesmo procedimento. Nós estamos não diante de um problema psicológico, a gente tem que ter bem claro isso, mas de um problema social e político atual a respeito dos direitos de uma pessoa que esteja com idade avançada, como o caso do senhor Russo. A gente sabe a importância vital que o trabalho tem na nossa sociedade, para a pessoa, em termos de um objetivo e de uma finalidade da vida, de uma inclusão na vida mesmo. E à medida que a pessoa é afastada do seu trabalho, isso pode funcionar, e foi o que aconteceu no caso do russo, como acontece via de regra no caso das pessoas, como que uma demissão da vida, né? Como que um atestado de óbito antecipado. Porque a vida, para a gente estar se sentindo viva e com disposição, a gente tem que estar se sentindo implicado com a vida, em atividade. Como um senhor já me mencionou, a gente tem que estar envolvido com alguma encrenca, né? Tem que estar envolvido com as coisas da vida. Afastá-lo do trabalho aí é retirá-lo exatamente do que faz a vida ter um sentido, né? Ele saiu com um acordo, uma renda fixa e planos de saúde por 5 anos. Foi, digamos assim, uma saída até certo ponto privilegiada. Nem todos vão conseguir um fim desta forma. A empresa não tem obrigação com o ex-funcionário, mesmo tendo ele mais de 60 anos da idade. É correto? Pois é, por isso que no primeiro momento eu já mencionei que nós estamos diante de um problema político e social. Uma pessoa que dedica a sua vida, a sua profissão e ao seu trabalho, ela não tem que ter a sua aposentadoria, seu afastamento do trabalho como uma pena, né? Você não pode ser como considerada... um castigo.
Você não pode ser considerado apenas um número no computador? Exatamente, quer dizer, há várias maneiras, a gente sabe que tem uma legislação, tem tempo de serviço, tem N coisas, mas há maneiras de a pessoa continuar na sua atividade profissional, inclusive ligada à mesma empresa, mesmo tendo sido aposentado. Os benefícios aí de salário, de plano de saúde, ok, são uma coisa importante, sim, são necessárias e tudo mais, mas isso não é suficiente. Né? O que a gente tem que considerar é isso. A gente pode mencionar uma outra pessoa como um contra-exemplo, que é uma pessoa pública e conhecida. Por exemplo, o Silvio Santos, né, que é dono de uma emissora. Se ele não fosse dono da emissora e tivesse a possibilidade de continuar na ativa e fosse afastado, o destino seria diferente, por exemplo, do Russo, quer dizer, a relação aí com o trabalho é que tem que ser considerada, que é vital e fundamental para qualquer indivíduo, independente da idade que ele tenha. E aí a gente tem uma questão que é fundamental, quer dizer, hoje o movimento de idosos, por exemplo, o movimento de terceira idade, está lutando muito mais por uma assistência, né, do que pelos direitos. E a gente precisa da luta pelos direitos. A pessoa tem que ter o direito de continuar trabalhando, tem que ter o direito a continuar ativo e tem que se encontrar meios, inclusive legais, para que isso seja viabilizado. Uma pessoa não vai continuar viva simplesmente por estar realizando atividades de lazer ou de ocupação. Né? Isso não funciona para ninguém, em nenhuma idade, e também não é porque a pessoa está com 60 e poucos, 70 e poucos, ou 80 anos, ou 90 que seja, que isso vai funcionar. A gente tem outros exemplos, por exemplo, Dercy Gonçalves, né? Viveu quase 100 anos, né? Um pouco mais, pouco menos, sim, mas viveu o quê? A vida envolvida no quê? No que ela sabe fazer, no trabalho, na profissão. Isso que dá sentido, inclusive, para a pessoa se cuidar em termos de saúde e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem que ter compreensão disso. A pessoa precisa, hoje a gente precisa ter políticas, precisa ter discussão na sociedade para encontrar os meios de garantir os direitos dos idosos a continuar, sim, a sua vida profissional de trabalho, se assim ele querer, certo? Para que ele continue inserido na sociedade e não seja, no final das contas, sucatizado, inutilizado, que aí, claro, aí ele vai entrar em depressão, qualquer pessoa vai entrar em depressão se for inutilizada e sucatizada. Aí não tem a ver simplesmente com a idade, tem a ver com a situação social em que a pessoa está sendo colocada. Não há interesse, em princípio, acreditamos, de parte do governo em divulgá-lo. Uhum. Semana passada tivemos um programa em que alguém, representando o governo, trazia informação e entrou quase que num balaio de gato, porque as coisas que estavam sendo divulgadas não eram as reais. Voltando ao tema, existe um exercício, um treinamento, preparo para baixar essas expectativas criadas de forma exagerada. Ele, o Russo, nunca imaginou ter o seu crachá cancelado. Como que funciona o psicológico? Via de regra, o que aconteceu com o Russo é o que acontece com qualquer pessoa nessa situação, independente da idade que ela tenha. E isso é fundamental para a gente não psiquiatrizar e não psicopatologizar a situação. Uma pessoa que passou maior parte da sua vida trabalhando numa empresa, usando o crachá, se vestindo para trabalhar, obviamente, uma vez desvinculado dessa vida, né, que é dessa parte da sua vida que é fundamental, vai sofrer com essa situação. E o que a gente precisa e o que as pessoas precisam é ir atrás dos seus direitos, quer dizer, as pessoas têm que ir construir direitos se isso não está estabelecido. Quer dizer, uma pessoa porque tem 84 anos, ela não pode continuar a vida profissional e de trabalho? A gente tem que distinguir, por exemplo, uma pessoa com a idade avançada que possa já ter uma situação de ser portadora de uma necessidade especial, porque já está com uma doença que a impeça de realizar o trabalho, seja uma doença neurológica, como o mal de Alzheimer, seja qualquer doença que a impossibilite, bem, então ela está numa situação diferenciada. Agora, qual é o problema atual da nossa sociedade ainda? É que toda a pessoa com uma idade avançada acaba sendo tratada como uma pessoa que tem uma necessidade especial.
Isso na nossa sociedade de modo geral e no interior da família. Então, porque a pessoa já tem uma idade avançada, ela não vai ser escutada, não vai ser respeitada nas suas opiniões ou nas suas ideias, né? Ela vai ser excluída da própria possibilidade de uma relação sociológica, como a gente fala, né? Quer dizer, também fica como que inutilizada no interior da própria família. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a sociedade, as famílias mudem, né? A gente precisa lutar por uma alteração dessa compreensão e da política e do social que dê espaço para que as pessoas continuem incluídas na vida social, na vida familiar, sem ser inutilizadas porque elas já têm 70 e poucos anos, ou 80 ou 90. Agora, a família, você considera, pelas palavras proferidas, é essencial. As pessoas pegam, por exemplo, a criançada. Primeira coisa que pega, um smartphone, sentou e começou no telefoninho, não almoça, não janta, não dorme, só, né? Isso aí não está criando um isolamento. Uhum. Isso, a gente tem o benefício hoje de ter acesso às redes sociais, e isso nos possibilita ter informação, conhecimento, esclarecimento, mas em exagero, isso obviamente prejudica as relações interpessoais de modo geral e, claro, familiares também, né? Penso que, para começar, é uma questão de respeito. Se eu estou reunido com outras pessoas, eu ficar vendo os meus contatos, né, isso já prejudica e dificulta o relacionamento, certo? Agora, se a gente for ver isso em relação a uma pessoa com idade mais avançada, né, a questão aí que a gente está falando da sociedade de, no final das contas, acabar dando espaço de que agora é o momento de ele descansar, né, de ele fazer lazer, quer dizer, isso tudo vai levando para uma ociosidade e para uma inutilidade, que é o que acaba prejudicando psicologicamente, em termos de saúde, a pessoa. Isso vale para as próprias relações interpessoais na família, que é o que eu mencionava antes. Porque é o avô, né? Porque ele já tem 70 e poucos anos ou 80, o que ele diz não me interessa, eu não vou discutir uma ideia ou uma resolução da minha vida porque ele não tem condição. O que é fazer isso no âmbito das relações familiares? É sucatizar e inutilizar alguém que faz parte da família porque tem uma idade mais avançada, sem considerar e respeitar a história dessa pessoa, a experiência de vida, né? Então, isso que precisa ser considerado. Enquanto isso não acontece, o que se faz? A gente tem que lutar por isso, né? Vai lutar de que forma? Então, aí eu vou chamar a atenção para um aspecto que eu penso, que vemos que acaba sendo desconsiderado no que seria o maior movimento da terceira idade. Porque atualmente no movimento da terceira idade, o enfoque é o quê? É para que o idoso se ocupe de alguma maneira, né? Com atividades de lazer e tudo mais. E, quer dizer, é muito mais o enfoque de assistência, né? E eu penso que é exatamente isso que falta. A gente não vê, a gente viu aí vários movimentos na rua, aí no ano passado, esse ano, mas a gente não viu um movimento de pessoas idosas lutando por seus direitos de inclusão na sociedade, na vida de trabalho e tudo mais. Foi o que eu como a gente vê os estudantes ou passe livre, coisa assim. Eu penso que é isso, tem que ser um movimento amplo da sociedade, a gente tem que debater isso, né? Eu penso que esse programa é muito importante nesse sentido e a gente precisa colocar isso na discussão para que as relações possam ser progressivamente transformadas. E sempre com a atenção, volto a mencionar isso porque isso é muito importante, a não psiquiatrizar ou psicopatologizar a pessoa só porque ela é uma pessoa com a idade mais avançada. Então porque ele está triste, ele está deprimido, então porque ele está assim, ele está com algum problema, não. Ele pode ter razões concretas e objetivas para ficar triste e deprimido. Tem razão maior para ficar triste e deprimido do que ser inutilizado e sucatizado depois de ter lutado em várias frentes de trabalho, construir família e tudo mais, e acabar acontecendo isso? Eu penso que não precisa razão maior para uma pessoa ficar triste, chateada e aborrecida e, inclusive, perder o sentido de viver. Tema, por demais, interessante.
preocupante também. Com certeza. E o nosso, infelizmente, espaço também não é amplo, muito amplo. Dá para dar o recado. Nós queremos agradecer a sua presença e futuramente nós vamos voltar a debater, porque acreditamos que haja condição, através dos 60+, dizermos, mostrarmos àqueles que estão acobertados pela Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Muito obrigado. Eu que bom agradeço dia. muito. E aqui ficamos convidando-o para sábado que vem, 11h30 da manhã, estejamos juntos no 60+, na Band Santa Catarina. Bom dia e até lá.